Olá, eu sou o Bruno Antônio Piccoli, professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, e foi com muita alegria que recebi o convite da revista Desidades, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para conduzir essa conversa com a professora Maria Celi Chaves Vasconcelos. Não conheço pessoalmente, mas quase. A professora Celi é professora titular da Faculdade de Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação, do Departamento de Políticas, Avaliação e Gestão da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É conselheira do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, onde preside a Câmara de Educação Profissional e Superior. O tema de nossa conversa, Celi, é educação domiciliar ou homeschooling. E a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer, como deixa para a sua apresentação, é como esse tema lhe despertou interesse, como ele se insere na sua vida acadêmica e mesmo pessoal. Bem, olá, Bruno. É um prazer conversar com você e com também os leitores e assistentes da revista Decidades. Esse é um assunto que hoje está em pauta, não é? Tem sido uma pauta dos últimos anos, a partir do Supremo Tribunal Federal também ter tido essa matéria entre os seus processos, e esse tema é um tema que eu pesquiso há muito tempo, né? Ele é um tema que eu comecei a pesquisar a partir da minha tese de doutorado. Eu fiz uma tese de doutorado sobre a educação doméstica no século XIX, chamada A Casa e os Seus Mestres. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei a questão da educação doméstica, como que as elites no século XIX educavam seus filhos a partir da contratação de mestres, preceptores, professores particulares, enfim, até os padres ou alguns parentes que ensinavam as crianças nas casas e raramente, especialmente as meninas, eram colocadas em escolas. E enquanto eu fiz a minha tese, eu tive como co-orientador o professor Rogério Fernandes, em Portugal, na Universidade de Lisboa. E, em contato com o professor Rogério Fernandes, a educação doméstica em Portugal ela é permitida até os dias atuais, ela nunca deixou de ser permitida. Ela sempre foi uma modalidade de ensino reconhecida em Portugal. Embora, claro, depois, no século XX, a escolaridade obrigatória foi majoritária sempre e sempre estimulada. Mas sempre houve a possibilidade de se ter educação, ensino, como eles chamam, doméstico. E o professor Rogério Fernandes, que me orientava, ele me alertou para a questão de que essa era uma temática que estava voltando à tona e que, a partir dos anos 2000, havia na Europa um movimento de famílias muito influenciado pela ideia norte-americana, não é? Que vinha dos Estados Unidos, a partir de ideólogos dessa questão, de famílias que buscavam essa desescolarização, essa ideia do chamado homeschooling. Então, ele me disse que, assim que eu terminasse a tese e que eu concluísse os estudos da educação doméstica, que eu me voltasse para ver como esse processo histórico ressurgia nos dias atuais e como que essa trajetória ao longo dos séculos fazia com que houvesse essa transformação, não é, nas circunstâncias, mas que, de alguma forma, a casa retomava o seu lugar de educação, também muito em função das novas tecnologias que proporcionavam, claro, guardadas as devidas proporções, né, mas elas estimulavam as novas tecnologias e estimulavam que o ambiente doméstico voltasse a ser um lugar também de escolarização.
E aí, depois de terminada a tese, eu então fui fazer pós-doutorado na Universidade do Minho, onde eu me dediquei aos estudos da educação domiciliar. Aí sim, do homeschooling e da educação domiciliar, cujo orientador, que foi o professor José Carlos Morgado, juntamente com ele, nós publicamos diversos textos sobre isso em alguns periódicos, tanto aqui como em Portugal, e que tratam dessa questão da educação domiciliar já na atualidade. Então, foi dessa forma que eu me inseri nessa pesquisa no contexto atual, mas tendo como base toda a história da educação doméstica e, especialmente, a história dessa prática no nosso país. Eu diria que, talvez, a minha maior especialidade em falar disso e o que me dá, talvez, alguma segurança para tratar dessa prática é porque os meus estudos, eles me levam para o início dela no século XIX, não é o início, não porque ela começa muito antes, mas uma consolidação dela como modalidade de ensino no século XIX e ter estudado profundamente essa modalidade naquele cenário e como ela se constituía, qual era a relação das famílias com os preceptores, com os professores, que é uma base de sustentação, porque hoje, embora nós tenhamos completamente diferentes os contextos, mas, até citando Koselleck, não é? As camadas do tempo, por vezes, elas se sobressaem e há indícios que podem nos fazer trazer coisas do passado para o presente e do presente para o passado. Celi, então, claramente, educação domiciliar não é um tema novo no contexto educacional, né? E, de fato, o interesse tem ressurgido, tem crescido muito no Brasil e no mundo nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, pelo menos. No Brasil, esse tema foi promessa de campanha e meta prioritária do governo Bolsonaro, que chegou a apresentar no ano passado um projeto de lei à Câmara dos Deputados, o projeto de lei 2401, e a partir desse novo interesse, e considerando essas sobreposições de tempos, eu me perguntar o que diferencia, ou em que elas se aproximam também, a educação domiciliar, né, nos seus modelos século XIX e hoje, e qual é a diferença da educação domiciliar das outras formas de educação formal? Especialmente, o que diferencia a educação domiciliar da educação na escola ou da educação escolar? Bem, então, a educação domiciliar no Brasil, ela tem a sua origem na influência norte-americana do modelo de homeschooling. A influência vem da própria nomenclatura. Homeschooling é uma terminologia estrangeira que ela é traduzida como significa educação escolar em casa. É um termo que foi cunhado por John Holt na década de 1964 e que esse John Holt ele defendia que as crianças podiam ser educadas em casa sem a necessidade de frequência a uma instituição escolar, que a casa ela teria a capacidade de educar as crianças com êxito sem necessitar de uma escola. Então, John Holt ele abre essa ideia, claro que ele não faz isso sozinho, ele vai se basear também num contemporâneo dele, que é o Ivan Illich, que tem uma ideia diferente, ele é um filósofo, mas ele vai pegar as ideias de Ivan Illich e vai colocá-las em prática, vai pensar um sistema a partir das ideias de Ivan Illich. Enquanto o Ivan Illich pensa uma filosofia, o John Holt pensa um sistema. Então, o que acontece? Essa ideia, esse sistema vai ser difundido pelo mundo, né? Ele vai ter uma difusão que vai ser tanto da prática do homeschooling, a partir do John Holt, quanto da filosofia, né? Das ideias mais no campo das ideias pelo Ivan Illich. Então, o que vai acontecer?
durante muito tempo, que é a pergunta que você me faz, né? Como é que isso vem do século XIX e começa a despontar no XXI de uma maneira tão assim ampla? Porque durante muito tempo nós temos um projeto republicano de escolarização. A escola é um projeto republicano, ela se constitui como uma marca da República, escolarizar a todos, colocar todos na escola, para a igualdade, para o acesso, para que a escola possa fazer com que todos tenham a oportunidade de ter participação social, se constituírem como cidadãos. Mas o que vai acontecer? No Brasil, esse projeto de escolarização ele é tão forte que, durante muito tempo, o termo educação e escola ele vai se confundir, ele vai ser sinônimo. Se nós pegarmos grande parte dos escritos da segunda metade do século XX, nós vamos ver que o termo escola e educação são usados como sinônimos nos textos. Não se faz muita diferença entre eles, porque praticamente falar de educação era falar de escola. A escola e educação eram palavras sinônimas, porque não havia como se pensar, se separar a ideia de educação de escola. Então, quando as famílias começam a pleitear a educação dos seus filhos fora da escolarização, fora de uma instituição escolar, começa a ser necessário diferenciar essas modalidades, né? Precisa ter conceitos para isso, porque nem conceitos havia. Então, quais são esses conceitos? Embora, claro, no nosso país, essa modalidade não é regulamentada. E como ela não é regulamentada, ela não é permitida. Né? Não, até que haja uma regulamentação, isso não é permitido. Mas o que difere, que é o que você pergunta, né? O que difere uma modalidade da outra? O que difere ambas essas modalidades, elas vão visar a educação formal. Tanto a modalidade de educação domiciliar como a escolarização, elas vão ter como finalidade a formalização da escolaridade. Só que elas vão fazer isso em ambientes diferentes. A educação escolar se dá na escola, enquanto que a modalidade de educação domiciliar vai ocorrer no espaço da casa, né? O que acontece? O PL, esse PL que você citou, que é o PL do governo e que foi uma meta do governo logo nos primeiros dias, já foi colocado como uma ideia, na verdade, mesmo o PL do Poder Executivo, como os outros projetos de lei que já vinham no Senado falando sobre isso, e todos aqueles que no Senado e também na Câmara dos Deputados, e os projetos que falam dessa prática para regulamentá-la, eles tratam como uma prática de educação domiciliar, mas que está relacionada à escola. Porque as crianças têm que ser matriculadas de alguma maneira sob a responsabilidade do Estado, ou na escola, ou numa plataforma. Alguns projetos falam com a matrícula obrigatória na escola, outros, como esse do governo, falam numa plataforma sob a responsabilidade do Ministério da Educação, mas todos eles falam das crianças e jovens submetidos à responsabilidade do Estado. Para quê? Para fins de certificação da aprendizagem, para uma avaliação de aprendizagem periódica. Então, não há um desligamento entre as famílias e o Estado. Há uma modalidade do processo de escolaridade que é feito na casa, mas que tem uma relação com o Estado, que é uma relação diferente da relação escolar. Então, são modalidades de educação diferentes. Uma é a educação domiciliar e a outra é a educação escolar. Que, como nós tivemos essas palavras, todas elas misturadas para um único efeito, hoje, entendê-las de forma separada é algo que precisa ficar ter muita clareza. E é preciso que a gente acostume a falar de escola como lugar de escolarização e de educação
como algo que não necessariamente se dá unicamente na escola. Nós começamos a fazer esse exercício. Eu já tenho visto que as pessoas estão usando as palavras de forma mais correta, mas ainda você vê inúmeros textos que usam essas palavras como sinônimas. Essa relação, Celi, do Estado com o poder privado, os defensores da educação domiciliar afirmam que a escola brasileira é de má qualidade. E a família, por meio da educação domiciliar, poderia oferecer uma instrução melhor, mais voltada para as necessidades da criança e do adolescente, melhor orientada para o mercado de trabalho, cabendo, como tu disseste, ao Estado o controle periódico para ver se essa criança estava com níveis de conhecimento, com um grau de conhecimento adequado à sua faixa etária. Como você analisa essa relação entre o Estado e o poder privado no tocante a esse argumento da má qualidade e a esse papel do Estado que se limita a ser um avaliador, né, muito próximo, talvez, das perspectivas gerencialistas de educação? Bem, eu tenho afirmado uma coisa constantemente nos textos e nas pesquisas, é que uma coisa que a gente não pode admitir é que a defesa da educação domiciliar se faça baseada no ataque à escola instituída. Isso é algo que não pode acontecer e que, inicialmente, nós víamos isso acontecer nos projetos de lei. Eu tenho um texto e nós fizemos um estudo. Os primeiros projetos de lei que pretendiam regulamentar a educação domiciliar, eles eram praticamente um tratado contra a escola. Eles eram uma lista dos malefícios da escola. Eles eram quase que um Ivan Illich, uma síntese dos males da escola. Isso é inadmissível. Primeiro porque não se trata de substituir uma modalidade pela outra. Ninguém pensa que para se regulamentar a educação domiciliar vai ter que se retirar a escola. Não é isso, não se trata de uma modalidade pela outra. Não se disputa, uma modalidade não está em disputa pela outra. Então, a primeira questão, que é uma questão absolutamente errada por parte do próprio Poder Legislativo, é utilizar da justificativa para empreender a tentativa de regulamentação da educação domiciliar pela via de tratar das mazelas da escola. Porque as crianças que vão para a educação domiciliar, as famílias que têm essa opção, não necessariamente o fazem somente pelos problemas da escola. Existem outras circunstâncias que até são circunstâncias razoáveis, que a gente até vai falar adiante. Agora, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Então, esse é o primeiro ponto. A educação domiciliar tem que ser defendida naquilo que tem que ser mostrado do que ela é capaz. A educação domiciliar é capaz de socializar, a educação domiciliar é capaz de ensinar, a educação domiciliar é capaz de ter um planejamento e um projeto que possa até mesmo conversar com a escola e juntos fazerem algo que seja possível, um modelo, algo que seja interessante. Se isso for possível, se der conta das famílias que necessitam dela, é possível se pensar nessa modalidade como regulamentar. Mas tratar da educação domiciliar como algo a ser regulamentado, porque a escola tem problemas, isso não. Enquanto for assim, não é possível defender isso. Porque não é possível defender algo que fala que todo o tempo a defesa dele é a acusação de uma instituição que é a instituição de um direito fundamental das crianças e dos jovens. A escola é um projeto republicano. A escola é um lugar onde todos passam. A escola é a nossa instituição base. É a instituição base das famílias. Hoje, mais do que nunca, nós vemos isso.
Hoje, mais do que nunca, nós esperamos o retorno das escolas. A cada dia, a cada momento, nós esperamos os decretos, nós esperamos a abertura das aulas, nós esperamos quando é que as escolas voltam. Então, como que nós podemos admitir que as escolas sejam detratadas em função da defesa de outro, ou de outra forma? Isso não existe. Então, não se pode ser assim. Há que se encontrar outros argumentos que não sejam a má qualidade da escola. Porque se a escola tem má qualidade, nós temos que tratar de melhorar a escola. Porque a escola serve a um público muito maior. A escola é majoritária. Há uma minoria que pode, por razões até que sejam absolutamente plausíveis, ter a necessidade da educação domiciliar. Mas há uma maioria, há uma imensidão, há uma população majoritariamente de pessoas jovens e crianças que precisam da escola. E ninguém pode tirar deles essa escola, e sim melhorar a qualidade dessa escola, para que eles frequentem cada vez com melhor qualidade essa escola. Então, assim, os governantes utilizarem desses argumentos em projetos de lei, quando eles podiam fazer projetos de lei que melhorassem a escola, é inadmissível. Bem, mas o que acontece? Quando você me pergunta as relações entre o Estado e o poder e o poder privado, né? Como é que a gente pode pensar isso? Eu acho que o Estado hoje, né, tem que ter uma relação com o poder privado que seja uma relação de parceria. Mas o Estado tem dificuldades até mesmo na supervisão das escolas privadas. Se nós formos analisar hoje, as inspeções escolares, que são os órgãos governamentais nos estados que fazem a supervisão das escolas privadas, eles carecem de pessoal, eles carecem de instrumentos, de locomoção, de tudo. Porque é a questão do próprio funcionalismo, são muitas escolas, é muito grande, o volume é muito grande para dar conta de toda a supervisão de uma rede. Imagina, uma rede de Porto Alegre, uma rede do Rio de Janeiro, uma rede de São Paulo, são muitas escolas privadas para essa supervisão. Então, imagina, considerando o volume e a logística que seria, você também fazer o acompanhamento das famílias. Claro que teria que se organizar uma estrutura que pudesse atender também a essa modalidade, porque da mesma forma como as escolas privadas têm uma supervisão e têm um acompanhamento, essas famílias também teriam que ter alguma forma de acompanhamento. E o Estado teria que prover essa forma de acompanhamento, como ocorre em outros países, em grande parte dos países que tem essa modalidade permitida e regulamentada. Em grande parte deles, essa avaliação periódica ela é feita pelo Estado, mas também há um acompanhamento das condições de oferta desse ensino dentro da casa. Há pessoas, não é, que são agentes do Estado, que vão verificar essas condições de oferta para que possam atestar como é que isso está ocorrendo. Nos Estados Unidos, em vários estados, isso acontece. Por exemplo, que é onde o homeschooling já tem uma experiência muito grande acumulada. Então, de toda maneira, o que acontece é que os projetos de lei, eles prevêem, os nossos brasileiros, né? Eles prevêem relações instituídas entre as famílias e o Estado, todos eles prevêem matrículas, avaliações periódicas, acompanhamento, não se está separando as famílias para sempre. Olha, agora eu entrei para a educação domiciliar, nunca mais quero saber de escola. Não é assim. Há relações que continuam ocorrendo, né? Até mais pelos projetos de lei dos deputados, até do que pelo PL, do Poder Executivo, porque os projetos anteriores falavam em matrícula em escolas, esse fala numa plataforma do MEC. Mas é preciso que essas relações se deem de forma mais parceira.
isso deixe de ser um conflito e passe a se tentar entender que essas modalidades elas não competem, elas são coisas diferentes para públicos diferentes, e os pais que optam pela modalidade de educação domiciliar fazem parte de um grupo, e os que estão na escola são aqueles que jamais vão deixar a escola, são aqueles que todos os dias, pela manhã, nesse momento que nós vivemos agora, abrem a sua internet para ver se as escolas já voltaram. E mesmo que a educação domiciliar venha a ser regulamentada, eles vão continuar com a escola, e isso é a maioria assim, absoluta da população. Então, não há porquê esse conflito e essa luta entre essas modalidades, porque elas, no século XIX, e aí voltando à pergunta que você me fez antes, elas conviviam completamente, elas continuaram a conviver em alguns países durante todo o século XX, em algumas circunstâncias também específicas, e elas podem conviver. Até porque há situações em que não há como ser diferente. Há pais velejadores, há pais que estão em expedições, há pais que estão em trânsito, há crianças que precisam de atendimento específicos, há pais que vivem com profissões que mudam de uma cidade a outra, há grupos teatrais, circenses. Há uma série de situações que são muito pessoais e que essas famílias necessitam, elas não têm como ficar fixadas num único local para terem escola. Então, elas necessitam de educação domiciliar, assim como crianças que precisam de atendimento especializado. Por isso é que nós temos que também ter um olhar para essas famílias. Existem outras comunidades que têm um estilo de vida alternativo e que querem uma outra forma alternativa de vida e também de educação. E é preciso também olhar para essas comunidades. Mas nós temos que ver isso dentro de uma perspectiva que não é de competição. Agora, se os próprios projetos de lei colocam isso, já começam colocando que a escola não é adequada, aí os próprios projetos estimulam a que se dê esse conflito. Eli, ainda nessa lógica dos argumentos que se levantam em direção à escola, né, ou contra a escola, apoiados na Convenção da Costa Rica, muitos defensores brasileiros do homeschooling, da educação domiciliar, sustentam que não é interessante ou que não é um ataque aos seus direitos que na escola se ensinem conteúdos, temas, que toquem em questões que estão distantes ou incompatíveis com a crença da família. Né? Então, utiliza-se do argumento de que é um direito da família oferecer a educação moral que lhe convida a seus filhos. É um dispositivo da convenção, embora não é o único. Né? Como você vê esse argumento que é colocado pelos defensores de educação domiciliar? Eu gostaria de encaixar uma questão seguinte, que acho que elas têm relação, né? Especialmente no contexto contemporâneo de produção em série, de fake news, teorias da conspiração, negacionismos. Qual pode ser a implicação de restringir o acesso que as crianças terão a conhecimentos, a teorias diferentes, limitadas às crenças científicas ou religiosas, né, tanto da própria família? Bem, que eu tenho mostrado assim nessa última pesquisa que eu concluí parcialmente agora. Uma coisa muito importante da gente saber, né, é que a motivação religiosa que tem sido enfatizada no nosso modelo brasileiro, ela não é a única.
E é muito importante a gente entender que a educação domiciliar no Brasil, e isso é uma coisa, Bruno, que eu estou falando até na coletânea que a gente vai lançar agora, em dezembro, é que o nosso modelo, até pelas nossas próprias peculiaridades, o nosso modelo de educação domiciliar é um modelo diferente, ele tem se diferenciado dos outros modelos que estão no mundo, até porque cada país tem as suas próprias formas de se estabelecer, de instituir, e as formas que vão se instituindo à medida que aquilo também vai se consolidando. Então, a questão religiosa no nosso país, ela é uma, mas ela não é a única e nem é a principal. Nas pesquisas, quando nós ouvimos as famílias, inclusive nós percebemos que ela não é nem majoritária. Essa questão religiosa, essa questão das crenças no nosso país, ela não é como, por exemplo, em comunidades americanas, em que ela é definitiva. Ela é definitiva, ela é algo que não há discussão, não se abre mão disso. No nosso cenário, as coisas não são assim. A questão religiosa e a questão das crenças, ela aparece sim. E às vezes a mídia dá mais ênfase a isso, mas na verdade ela vem no bojo de outras coisas. Ela é secundária a outros argumentos. Não é ela que deflagra esse movimento. Ela aparece somada a outras coisas. Toda vez que eu vejo a questão religiosa posta em alguma motivação de homeschooling, ela não está sozinha. Ela vem junto a um argumento que aquele argumento é que foi usado para tomada de decisão. E aí entra a questão de que, mas eu também, a família coloca, mas eu também discordo das crenças que são diferentes das minhas. Eu também discordo da forma em que se ensina a religião que é diferente da minha. Religião que nem se ensina, porque as nossas escolas até têm como muito ecumênica essa questão religiosa. Então, na verdade, essa motivação religiosa no nosso país, embora se tenha tido uma ênfase midiática de que isso também aconteceria aqui, não é bem assim. Nas pesquisas que mostram como o homeschooling está no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, eu percebo, por exemplo, que nós nos aproximamos muito mais do Canadá, onde isso é posto pelos estudiosos. Eles falam, aqui no Canadá, essa questão religiosa não é a principal. São outras. Nós nos aproximamos muito mais dessa realidade do que da realidade americana, que, sim, a questão religiosa lá é muito forte. A nossa já não. São outras motivações. E, além disso, uma coisa que cabe ressaltar é que também não há um único padrão familiar. É uma outra coisa que a gente tem que entender. O nosso país, até pelas dimensões, pelas questões culturais, pelas diferenças, pelas enormes diferenças. Eu e Bruno estamos conversando aqui. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, Bruno está em Chapecó. Bruno tem um cenário totalmente diferente desse cenário em que eu estou. Nós temos aspectos culturais de um país imenso, de um território imenso. Imaginar que essas famílias todas que optam pelo homeschooling no nosso país seguiriam um único padrão é algo completamente ingênuo. Então, assim, não há nenhum padrão que se possa dizer isso é uma família homeschooling brasileira. Existem muitas formas de famílias homeschooling brasileiras e que são religiosas e outras não. Algumas famílias que eu entrevistei, que fazem educação domiciliar, sequer se diziam religiosas. Não passaria. E outras pesquisas que a gente lê também constam famílias que diziam que não tinham nenhuma religião. Então, assim, essa não é uma motivação que eu penso possa caracterizar o homeschooling, a questão das crenças. Não acho que nós possamos entender a educação domiciliar
como famílias que, por conta das suas crenças, se querem tirar os filhos da escola, porque a escola não ensinaria aquilo que elas acreditam. Não penso que isso se aplique. E acho que quando se aplica a um percentual pequeno. Não se aplica à grande parte das famílias que optam pela educação domiciliar. Eu diria mesmo, pelas pesquisas que eu fiz, que a questão econômica ela vem à frente dessa questão. Eu ouvi muito mais relatos que se referiam à questão econômica do que à questão religiosa. Mas é mais fácil você falar das suas crenças do que você falar da questão econômica. Mas o que ocorre? Alguns pais não estavam satisfeitos com a escola pública e a escola privada era muito cara. Então, eles optaram por uma forma intermediária. Agora, a justificativa, ela é essa, mas aí se agregam outros fatores, como, por exemplo, as crenças também não combinavam com as minhas. Eu não acredito que isso seja a principal motivação, já disse isso por diversas vezes, e acho que ela sim, ela aparece sim, mas ela aparece também de forma secundária, somado a outros fatores. Com relação a quando você fala dessas questões que hoje nós vivemos e que a escola, de alguma maneira, a escola é o lugar, não é, que poderia se constituir como espaço crítico para que se discutissem todas essas questões que assolam esses momentos, esses tempos, né, interessantes. A escola ela conta com uma rede de sociabilidade, com as diferenças que estão postas dentro dela, com uma multiplicidade de formas, comportamentos, e que dão a ela toda um universo em miniatura, né? uma sociedade em miniatura. Então, o cotidiano da escola ele oferece um espaço de discussão, de comportamento, de postura, ele promove um debate, ele promove, né, a tentativa de um respeito às diferenças. A escola tenta fazer com que ali seja um lugar de múltiplos olhares, múltiplas lentes, e que se possa trazer à tona essas questões e elas serem debeladas naquele próprio espaço. Então, privar as crianças desse contato é uma coisa que é uma responsabilidade dos pais. Os pais, eles, quando tomam essa decisão é uma decisão que ela implica toda uma vida. Ao tomar essa decisão, os pais estão tomando uma decisão pela qual eles vão ter que arcar com tudo que ela vai trazer em toda a trajetória dos filhos. E é uma decisão de muita responsabilidade. Por sua vez, o Estado também tem responsabilidade por essa decisão. E por isso ele tem que regulamentar, por isso ele também tem que entrar com a sua parcela de responsabilidade. Mas eu não tenho a menor dúvida que a responsabilidade é uma responsabilidade dividida. É dos pais, porque a decisão é deles, e é do Estado, que tem que regulamentar da melhor maneira possível para que ele também arque com a sua parte sobre essa responsabilidade. Agora, eu volto a dizer, essa decisão é uma decisão que cabe à família, a meu ver, regulamentada pelo Estado e regulamentada de maneira que o Estado garanta condições a essas crianças de aprendizagem, de terem aquilo que é previsto na Constituição, né, e no ECA, e que também dê formas disso poder ser acompanhado de alguma maneira. No entanto, nós não podemos, de maneira alguma, deixar
de pensar, como eu já falei, que em alguns casos a educação domiciliar ela é necessária e nós não podemos tomar essa questão que às vezes pode ser tida como algo que, isso é uma motivação de uma crença, digamos assim, e aí tomar um preconceito por algo que às vezes é necessário. Eu volto a dizer, eu tive um projeto de pesquisa que avaliei, que era sobre uma família de velejadores, e que não há como uma família de velejadores em alto mar ter outra educação que não seja essa. Então, nós temos que ter um olhar, porque estamos num outro momento. Esse momento é diferente, senão nós não estaríamos aqui também inaugurando as entrevistas virtuais. Então, algo que para a gente pensar sobre esse novo momento e também a necessidade que essas práticas venham a ser revisitadas com essas novas necessidades que se apresentam cada vez mais, não é? Celi, muitos dos defensores dos homeschoolers afirmam que a família oferece uma proteção maior para a criança e para o adolescente. Haja vista o risco que ocorre na escola por bullying, por violências no trajeto, né? A escola como um espaço entre a casa e o mundo, né? É um espaço mais perigoso do que o espaço doméstico. Entretanto, é possível afirmar que a escola brasileira ela funciona também como uma espécie de rede de proteção contra diversos tipos de violação. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes brasileiros são vítimas, né? Isso, inclusive, é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Se o professor ou o gestor escolar não registrar uma suspeita de violação, ele incorre em infração, né? Inclusive, é na escola que são identificadas, segundo dados do Observatório Nacional de Direitos Humanos, dados de 2017, a maior parte de casos de violência contra criança e contra adolescentes. E muitos desses casos, a maioria desses casos, ainda conforme os dados do observatório, se dão na casa da vítima e são perpetrados por alguém de confiança do círculo familiar. A pergunta é quais podem ser as implicações para os direitos das crianças e dos adolescentes no caso da regulamentação da educação domiciliar e, portanto, da desobrigatoriedade de frequentar a escola, essa janela da família. Bem, como eu já havia dito, né, em muitos países, eu acho que a gente tem um modelo próprio. Nós temos que pensar a educação domiciliar que vai se adequar ao Brasil e ao modelo brasileiro. Nós não podemos pegar nem os preconceitos dos outros países e nem as questões também que são próprias de outras sociedades. Nós temos as nossas questões para resolver e também as nossas demandas. Então, o que a gente pode é trazer dos outros países experiências para que a gente possa, em cima dessas experiências, ver o que é possível que nós possamos adaptar e o que deu certo. Então, por exemplo, onde há sistemas de educação domiciliar regulamentados, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos sistemas de educação domiciliar públicos. Os Estados Unidos tem um sistema de educação domiciliar, de homeschooling, um sistema de homeschooling público. As pessoas podem optar pela escola ou pelo ensino domiciliar público. E o Estado faz, tem professores, como sistema, o Estado faz os concursos e manda todas as tarefas e tal. Como que né? Como é que funciona isso? Nós entrevistamos uma família que os filhos participam desse sistema público de homeschooling nos Estados Unidos. Como que isso funciona? Eles têm uma equipe multidisciplinar
que visita as casas. Essa equipe é formada por assistente social, psicólogo, pedagogo. Então, essa equipe vai participar de uma avaliação periódica nas casas, onde elas vão ver como é que está se dando a condição de oferta dessa modalidade de educação domiciliar. Se a casa está apresentando condições de oferta para que se continue nessa modalidade. Se a casa não apresenta condições de oferta satisfatórias, a criança tem que ir para a escola. Então, quando você fala como a gente vai ter condições de acompanhar essa criança de acordo com aquilo que prevê o ECA, de acordo com aquilo que prevê a legislação, tendo acompanhamento, fazendo com que os conselhos tutelares permaneçam funcionando como eles já funcionam. Os conselhos tutelares têm sido aqueles órgãos que fazem as principais denúncias quando as crianças não vão para a escola. Então, da mesma forma como eles fazem a denúncia de que as crianças não estão indo às escolas, não, são os conselhos que mandam ao Ministério Público, eles também vão ter que estar atentos a toda e qualquer manifestação, como quando as crianças não vão às escolas, manifestações que julguem que estejam infringindo a lei. Mas isso não significa que a gente vai partir do pressuposto de que vai ocorrer sempre alguma barbárie. A gente sempre tem que partir do pressuposto que essa modalidade existe em outros lugares. Ela ocorre, e ocorre num sistema público. E, em muitos lugares, ela ocorre regulamentada e funciona. Então, é claro que é preciso ter acompanhamento. Eu volto a dizer, e regulamentação, equipes, avaliação das condições de oferta. Eu acho que isso é muito importante. É muito importante que se tenha uma estrutura para fazer isso, né? Eu me preocupo porque, e já escrevi isso em alguns textos, o nosso país tem muita dificuldade nas suas estruturas de acompanhamento e supervisão do ensino, mesmo no que se refere à escola. Haja visto a quantidade de problemas que nós temos com documentação expedida de forma inadequada. Então, assim, isso seria mais um acúmulo de tarefas que o Estado teria que tomar para si e que ele teria que dar conta, porque caberia a ele essa estrutura para que garantisse o acompanhamento, assim como faz com as escolas privadas, porque a educação, como uma concessão do Estado, assim como seria para a escola, que tem um mantenedor, seria para a família, que ela mesma daria ao seu filho a educação prevista na Constituição. Mas ela teria que estar, da mesma maneira, supervisionando isso, porque é prevista que a educação é obrigatória, seja pelo poder público, pelo privado ou pela família. Então, o Estado tem que ter essa obrigatoriedade de supervisioná-la. Agora, eu acho, Bruno, e aí já falando um pouquinho daquilo que nós discutimos no início, eu acho que esse ano de 2020, esse momento, né, que nós vivenciamos, esse momento que não terminou, esse ano que não acabou e que eu acho que não vai acabar. Esse caminhão chamado 2020. Esse caminhão chamado 2020, né? Que nos... Exatamente, esse ano de 2020, que vai ficar marcado na nossa história, né? Nós vamos sempre falar antes de 2020, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois de 2020, vai ser o nosso marco histórico de todo para o resto das nossas vidas. Ele também ele nos mostrou a necessidade da gente repensar. Uma das coisas, né, repensamos muitas coisas foram repensadas na nossa vida pessoal, profissional, mas uma das coisas que a gente teve que repensar, foi a questão da educação domiciliar.
todas as famílias tiveram que pensar, mesmo aquelas que nunca deram bola para isso, porque elas tiveram que ficar com os filhos dentro de casa. E elas, de alguma maneira, se colocaram diante dessa questão. Porque mesmo quem nunca sequer na vida pensou em tirar o filho da escola e optar por isso, se viu diante de ter que ser obrigado a acompanhar a criança numa educação que não era totalmente domiciliar, era mediada pela escola, mas que exigia do pai uma postura de um educador domiciliar, porque ele tinha que ficar o tempo todo fazendo algum tipo de interação. A escola, as experiências que as minhas alunas contaram e as experiências que eu ouvi, eu pesquisei assim, as minhas alunas, o tempo todo eu pedia que elas contassem, dessem um feedback do que estava acontecendo com os filhos e também com as minhas colegas professoras, e o que eu ouvi era sempre a questão do quanto isso as envolveu, o quanto elas tiveram que ficar o tempo todo junto das crianças, porque elas tinham que fazer as tarefas com as crianças, elas tinham que ficar o tempo todo, e elas mesmas pensavam, algumas diziam, eu jamais faria educação domiciliar, eu não vejo a hora de voltar para a escola. O que eu quero dizer com isso? É que, de alguma maneira, pessoas que nunca tinham pensado sobre isso acabaram tendo que ter esse pensamento, tendo que encarar essa prática, tendo que vivenciar isso de alguma forma, que não é uma educação domiciliar, digamos assim, dentro do modelo que se constitui, mas se deparou com isso de um dia para a noite, acordou de uma maneira e no outro dia a vida estava diferente. E o que acontece? O que a gente tem aí? Aí a gente tem que, de alguma maneira, ambos os processos se ressignificaram. A educação domiciliar mudou e a escola também mudou. Quando nós voltarmos, ambas vão estar diferentes. A educação domiciliar ganhou muito com esse processo de todas as pessoas terem que passar por isso. E a escola também ganhou muito de ter que pegar práticas da educação domiciliar para poder enfrentar esse momento. Então, nós temos um encontro que jamais ocorreria em outras circunstâncias. Não fosse esse inusitado tempo de pandemia, jamais se encontrariam educação domiciliar e educação escolar tão próximas. Mas se encontraram, viveram juntas. Nós podemos dizer que vivemos um momento, fomos testemunhas oculares de um momento em que a educação domiciliar e a educação escolar foram obrigadas a conviverem praticamente de tal forma entrelaçadas que a gente não saberia dizer o que era uma e o que era outra. Nós não poderíamos hoje diferenciar os alunos da educação domiciliar dos alunos da educação escolar. Se nós olhássemos para dentro das casas hoje que fazem educação domiciliar e para dentro das casas que fazem educação escolar, nós não saberíamos quais são uns e quais são outros. Isso deu a ambas algo muito diferente, porque elas se entrelaçaram e, ao se entrelaçar, elas não vão sair isentas. Ambas vão entender que é possível, talvez, um terceiro modelo. É possível, talvez, que se possa unir as expectativas das famílias com as expectativas da escola. E que se possa pensar, ao invés de uma luta, de um conflito, de algo que separa, que se possa pensar algo que seja também educação domiciliar e educação escolar, e uma convivência em que um terceiro modelo venha a surgir, depois disso tudo, em que essas crianças que são dessas famílias que têm essa opção possam também frequentar a escola,
não é? E que também possam ensinar a essas crianças das escolas essas práticas que eles sabem muito mais do que elas, claro, porque já viviam isso e que para nós foi muito novo. E isso seria uma interação absolutamente propícia para os tempos que nós vamos ter pela frente, porque nós não sabemos quando é que nós vamos ter que acordar dentro de casa de novo e ficar esperando tudo passar. Então, eu acho que o que nós temos que fazer, Bruno, é, diante do que nós vimos, é parar e pensar primeiro que a educação domiciliar brasileira tem um modelo próprio. Nós não podemos importar questões, preconceitos, obstáculos, dificuldades, e nem facilidades, e nem possibilidades, e nem o que dá certo de outros lugares, pura e simplesmente. Nós temos que criar as nossas formas, discutir as nossas limitações, pensar as nossas possibilidades dentro daquilo que nós temos, dentro das famílias que são da nossa realidade, com as nossas peculiaridades, aí do Sul, aqui do Rio, lá do Norte, tá entendendo? E aí sim a gente pensar algo que possa dar conta desse universo de pessoas. Mas eu acredito que simplesmente transpor o modelo para o Brasil, questionar a educação domiciliar, como se questiona o homeschooling nos Estados Unidos, como se questiona o homeschooling na Europa, como se questiona o homeschooling no Canadá, não vai se levar a lugar nenhum, porque são sistemas educacionais completamente diferentes. E, além de tudo, nós temos uma questão que antecede a todas essas. Nós precisamos universalizar a educação antes de qualquer coisa. Antes da gente pensar em desescolarizar a população, nós precisamos que ela toda esteja escolarizada. Então, assim, qualquer projeto de governo, antes de pensar em possibilidades de desescolarizar, tem que colocar todas as suas forças, todas as suas energias em escolarização. Porque quando todos estiverem escolarizados, fica mais fácil da gente sugerir outras formas de educação que não seja a escola. Mas agora, por hora, todo mundo tem que voltar para a escola. Por hora, nós precisamos que as escolas retomem quando for o momento e quando nós tivermos condições de, em segurança, levar as crianças de volta para a escola. E é isso. Professora Maria Celi, agradeço muito suas respostas, muito elucidativas. Eu recomendo para quem tem interesse no tema o dossiê da revista Praxis Educativa, do número de 2020, né? Com 17 textos sobre o tema, inclusive a texto da professora Maria Celi. E há também, né, como já foi anunciado nessa entrevista, uma coletânea a ser publicada até o final do ano, esperamos, sobre o tema, com debates de autores favoráveis e de autores contrários à regulamentação e à prática da educação domiciliar. Eu agradeço também à revista Desidades e agradeço a oportunidade de ter participado dessa aula. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço muito a você. O Bruno escreve na coletânea que nós vamos lançar até dezembro. É um autor jovem, interessado nesse tema, que é um tema assim que precisa de mais pesquisadores que venham a desmistificar essa questão e que também tragam luz sobre esse assunto que cada vez mais vai entrar em pauta, porque é um movimento que só tende a ser cada vez mais demandado, até
por essas circunstâncias que nós vivemos. Então, agradeço muitíssimo à revista por ter se interessado por essa entrevista e pelo assunto, e ao Bruno pela entrevista maravilhosa, ótima, que adorei responder todas essas questões. Muito obrigada.